Ocupo esta tribuna com a independência que me é peculiar. Os senhores sabem, estou aqui há 12 anos, terceiro mandato consecutivo, não pertenço a nenhum grupo político, não tenho ligação política com nenhum desses grupos que estão se degladiando em função da extinção do Tribunal de Contas dos municípios. Mas lamento profundamente o que esteja acontecendo, porque nós estamos diante de um massacre, o massacre da vingança, o massacre que acontece hoje porque uma briga de comadre na política cearense eclodiu. E esta casa é usada como instrumento de vingança para promover, para saciar, para atender e para referendar a determinação do chefe. Esta casa, digo em alto e bom tom, não tem vontade própria. Se nesse exato momento acontecesse uma reunião de conciliação entre essas comadres que estão brigando e ligasse para cá e mandassem suspender essa votação, os senhores retirariam os seus votos. Essa é que é a verdade, e a verdade dói. Muitos aqui, ex-gestores, que estão com contas pendentes junto ao Tribunal de Contas, certamente colocarão a cabeça no travesseiro porque estarão livres dessas pendengas. Mas existe ainda uma determinação do Supremo Tribunal, da ministra presidenta daquela corte, que determinou que todas essas ações com relação à votação anterior, que extinguiu o TCM, fosse tornada sem efeito. Esta casa, em termos de votação, já teve duas reviravoltas. Uma, quando aqui se votou, e eu votei contrário, a bitributação com relação às compras feitas pela internet. Entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade e aquela cláusula que foi votada aqui caiu por terra. E depois tivemos o caso do Tribunal de Contas dos Municípios. Eu já vi colegas nas redes sociais, há bem pouco tempo, elogiando o Tribunal de Contas dos Municípios em detrimento do Tribunal de Contas do Estado. Como se as duas cortes não tivessem as mesmas virtudes e os mesmos erros. O que nós estamos observando aqui é uma opressão. Uma escritora francesa, de nome Simone de Beauvoir, deputado Aldic, e eu gosto muito de ler os títulos dela, ela diz o seguinte: o opressor, prestem bem atenção, o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplice entre os próprios opressores. Eu espero que o voto de vocês seja um voto da consciência, porque um dos erros que nós cometemos é extinguir, acabar um órgão de fiscalização que fiscaliza o funcionamento de órgãos de controle externo da nossa administração. Depois não se arrependam e a população vai cobrar. Porque em um país de corrupto e de corruptores, o que você tem que fazer é fortalecer esses órgãos. Eu sei que o Tribunal de Contas dos Municípios tem suas mazelas, mas tem também suas virtudes. Assim como eu, deputado Walter, tenho meus erros, mas eu também tenho minhas virtudes. E quando você tem erro, você procura corrigir o seu erro, procura se aperfeiçoar. Então que se aperfeiçoe. Se acham que esse Tribunal de Contas é um órgão que é um cabide de emprego, os senhores contribuíram para esse cabide de emprego,
porque os senhores votaram aqui as indicações ou da Assembleia ou indicação patrocinada pelo governo do Estado. Ou eu estou faltando com a verdade? Porque eu também votei indicação. Então, se é um cabide de emprego, por que votaram? A extinção desse órgão é uma vingança maquiavélica. A extinção desse órgão é uma determinação do chefe que usa esta casa como instrumento de vingança. E eu estou dizendo isso olhando para a cara dos senhores. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. E a verdade dói. E a verdade dói. Se o chefe dissesse agora não, isso iria retroceder. Não iria acontecer essa votação. Eu lamento, não vou alongar 1 minuto a mais nem 1 minuto a menos do meu pronunciamento. Eu tenho a hombridade de dizer que estou aqui e não arredo 1 milímetro da minha prerrogativa em troca de cargos ou de benefícios. Meu partido indicou pessoas para a administração do prefeito. Está lá. Está lá. Não nego. Está lá. Demos uma contribuição ímpar na vitória dele. As alianças políticas, elas fazem parte. Mas a consciência, ela deve prevalecer acima de tudo. Porque o homem sem consciência é um homem vazio. É um homem sem princípios. E você precisa separar o joio do trigo. Não critico quem é da base do governo, porque a política, desde quando ela nasceu, desde quando ela começou na Grécia, ela é assim. Ela tem os governistas, tem aqueles que não são governistas, tem aqueles que preferem seguir a orientação popular. Ninguém pode ser condenado porque é governo. Quem sabe um dia eu não serei governo, e no dia que eu for governo, eu estarei defendendo o meu governo. Agora, eu jamais serei utilizado como instrumento de vingança. Uma vingança que eclodiu em função de um rompimento político. Porque se não tivesse acontecido esse rompimento político, esse TCM estaria funcionando da mesma forma que está. E ninguém aqui estaria dizendo que estava errado. Porque o governo anterior, o governo do Dr. Cid, investiu em equipamentos, investiu em tecnologia, investiu em um prédio com linhas arquitetônicas modernas. E aí houve o rompimento, e aí você quer ser o dono de toda a situação. E em função disso, esta casa está sendo utilizada como motivo de vingança. Eu encerro aqui as minhas palavras. Poderia até cometer um erro em votar pela manutenção do tribunal. Mas o meu momento atual é que em um país de corruptos, um país de corruptores, você não pode acabar com um órgão de fiscalização e controle da máquina pública. Tivemos um caso em Juazeiro do Norte, onde se compraram milhares e milhares de vassouras e papel higiênico, e foi o Tribunal de Contas. Tivemos aqui ações da Polícia Civil, do Ministério Público, com apoio do Tribunal de Contas, agora mesmo em Saboeiro, prendendo várias pessoas que fizeram e promoveram a malversação do dinheiro público. E aí você acaba com um tribunal desse, porque quando você era prefeito, o tribunal lhe perturbava. Eu acho que não é assim que funciona, principalmente num país desse, onde a classe política brasileira, e nós não estamos fora, aos olhos da população, todos nós políticos, todos nós, somos considerados a merda do cavalo do bandido. Todos nós, aos olhos da população, perdemos a credibilidade. A população quer conversa com todo mundo, mas não quer conversa mais com o político. Essas eleições agora, vocês e nós vamos sentir na pele o que é pedir um voto. Essa população não aguenta mais. É malversação, dinheiro, é caçadores, é mensalão, é lava-jato. Todo tipo de esquema. Nunca se viu na história desse país uma figura nefasta ter
tanto espaço na mídia como a figura do delator. E isso é uma consequência da nossa política. Obrigado, presidente. Presidência.